Vem cá, Léo. Por favor, meu irmão. Irmãos, é bom tê-los conosco aqui nessa noite. Podemos celebrar o Senhor, celebrar com os nossos amigos, com a nossa família, esse culto maravilhoso, Senhor. E eu tenho tido a oportunidade, irmãos, em alguns dias, quando a minha escala de trabalho, ela permite, de estar sempre, pelo início da manhã, estar orando com o meu amigo aqui, com o Léo. A gente tem tido tempos edificantes juntos, de meditação na palavra, de compartilhamento. E num desses dias o Léo, ele começou a compartilhar para mim o testemunho de vida dele. Isso impactou muito a minha vida. Eu falei: Léo, no culto do amigo você podia estar falando sobre aquilo que Jesus, ele fez na sua vida e tem feito. E ele falou: claro, eu vou lá. E hoje o Léo está aqui para falar um pouco da obra de Cristo na vida dele. Eu acredito que da mesma forma, irmãos, que eu fui edificado, você será edificado também pelo testemunho desse irmão. Amém? Quem me conhece sabe que esse não é um ambiente muito confortável para mim. Eu tenho dificuldade de falar em público, mas o Senhor é conosco. Irmãos, a minha caminhada não foi muito fácil. Meu pai, ele não tinha cabeça muito boa, então a gente vivia viajando quando nós éramos crianças, né, muito novos. Éramos 9 irmãos, eu perdi um. Em combis, em carros velhos, e vivíamos por essas estradas. Por isso eu conheço tantos lugares, conheço muito, muito mesmo esse Brasil por aí. Por isso a gente não estudou. Meu pai, infelizmente, não deixou pra gente um bom testemunho. Na verdade, hoje eu nem sei onde meu pai está. Eu não sei se ele está vivo, se ele está morto. Mas o fato é que nesse tempo minha mãe se cansou de ficar nesses bate e volta, nessas loucuras que meu pai cometia, e eles se separaram. E em meio àquela confusão eu fiquei com meu pai e continuei nessas viagens. Só que um dia eu, em São Paulo, com meu pai, cansado de sofrer, né, levantava cedo demais, 3 horas da manhã todo dia para ir trabalhar e tal. Eu com 10 para 11 anos, eu cansado demais, vendo meu pai bater na minha irmã, eu decidi ir embora. E eu não tinha nem R$1 no bolso, eu não sabia nem para onde ia direito, mas eu decidi ir embora. E eu saí de casa, meu pai já tinha saído para trabalhar, eu vim pela Fernão Dias, ali eu consegui uma carona, e eu sabia que minha mãe morava em João Molevade, mas eu não sabia vir, eu tinha 11 anos. E aí, eu sei que eu consegui, irmãos, uma carona que me trouxe até Belo Horizonte. E de Belo Horizonte para cá, eu consegui uma outra carona que me trouxe até na porta da minha mãe. Então, isso é mão de Deus. E quando eu cheguei em João Molevade, eu falei: poxa, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha mãe doente, meus irmãos ainda pequenos. Eu comecei a trabalhar, vender picolé, trabalhando vendendo esterco, e muitas oportunidades de me envolver no mundo das drogas, amizades assim que eu via que não ia me levar a lugar nenhum. Eu vi amigos meus sendo mortos por escolhas. E eu falei: não é isso que eu quero para mim. Eu vou trabalhar. E aí eu resolvi trabalhar. Eu desci e resolvi vir trabalhar aqui em Carneirinho. Não estava dando certo. Fui para Belo Horizonte. Eu fui morar na Praça da Estação em Belo Horizonte para vender bala de goma. E passei muito frio, muita chuva, mas o Senhor me guardou, me livrou. Não deu certo também, voltei para trás. E vim morar aqui embaixo, na frente da igreja. Um dia eu decidi, cansado, né, de ficar sozinho dentro de casa. Eu tinha 12 para 13 anos. Eu vi que tinha igreja aqui, mas nunca tinha vindo aqui. Eu trabalhava vendendo picolé. E aí eu resolvi vir cá um dia. E aí eu fui recebido pelo Ileidson, na porta da igreja.
E daquele dia para cá minha vida mudou, porque eu fui abraçado por esta igreja. Aqui eu conheci o que é o amor, eu conheci pessoas que se importam uns com os outros, coisas que eu não tinha visto lá fora. E isso me prendeu aqui. E Jesus começou a transformar a minha vida, começou a transformar a minha história, porque os meus tios diziam que eu ia ser igual ao meu pai, eu ia ser um ladrão, eu não ia dar em nada. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu tenho uma família linda, e eu estou podendo aqui testemunhar daquilo que Jesus fez na minha vida. Eu tenho vivido coisas extraordinárias, irmãos, porque o Senhor, Ele coloca a decisão em nossas mãos. Aqui em Deuteronômio 30, no verso 15, Jesus vai dizer assim: vê que hoje coloco diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. E lá na parte B do versículo 19, ele vai dizer assim: portanto, escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Não negocie os seus princípios, irmãos. Não negocie aquilo que o Senhor tem para você. Eu tenho vivido coisas extraordinárias, como o Ricardo falou. A gente tem investido tempo de qualidade em buscar o Senhor, em aprender sobre Ele, aprender sobre a palavra. Isso tem transformado a minha vida. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado, pastor Romeu. Muito obrigado a todos os irmãos que me abraçaram. Se hoje eu estou aqui e sou o homem que sou, é porque vocês me ajudaram a chegar até aqui. Deus, Deus, isso mexe com a gente, né, irmãos? Isso mexe com a gente. Não mexe só com o nosso emocional, mexe com a nossa alma. Em saber que nós podemos fazer escolhas que nos levam para a vida, escolhas que nos levam para Deus, mas podemos também fazer escolhas que nos levam para caminhos maus. E é interessante porque no João capítulo 6, Jesus, ele, reunido com a multidão depois do discurso, do Sermão do Monte, aquela grande multidão, Jesus, ele multiplica os pães e os peixes. E aí então aquela multidão faminta, né, ele alimenta aquela multidão, eles querem proclamar Jesus como rei. Jesus ele se distancia daquela multidão, vai orar, os discípulos caminham sentido Cafarnaum. E no meio de uma tempestade no mar, Jesus ele vai de encontro aos discípulos andando pelo mar. E ele se ajunta aos discípulos no barco, acalma aquela tempestade, dá uma palavra extraordinária para os discípulos: sou eu, não temas, trazendo confiança para aqueles discípulos, seus seguidores. E no outro dia, quando Jesus então chega lá do outro lado, aquela multidão que for alimentada, aqueles seguidores de Jesus também chegam ali, ficam espantados, sem saber como que Jesus chegou lá, porque o outro barco ficou do outro lado do mar, só um barco havia chegado. E Jesus começa a fazer um discurso para aquela multidão acerca de que Ele é o pão da vida, Ele é o alimento necessário para que de fato nós venhamos ter a vida eterna. Jesus ele discursa sobre a sua natureza divina, quando ele diz que Ele é enviado por Deus, que Ele é o próprio Filho de Deus. E Jesus diz, lá no versículo 47 do capítulo 6, que quem crer nele tem a vida eterna. E esse discurso começa a escandalizar as pessoas que foram ter encontro com Jesus, porque eles esperavam, de alguma forma, que o Senhor viesse suprir as necessidades deles novamente.
E quando nós vamos caminhando pelo texto, nós vemos que Jesus ele vai discursando, ele vai falando, isso vai incomodando aquela multidão. Então eles começam a sair, se retirar da presença de Jesus. E aí nós vimos no versículo 66 do capítulo 6, diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? E respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E a questão, irmãos, para nós é: qual é a nossa motivação para seguir Jesus? Qual é a nossa motivação? Léo acabou aqui de dar um testemunho aqui que Jesus ele transformou a vida dele. E de fato Jesus ele não veio para melhorar a nossa vida, ele veio para transformar a nossa vida. É muito diferente, irmãos. É muito diferente. Você tem optado por seguir Jesus, ou tem essa vontade de seguir Jesus somente pelo fato de que ele pode abençoar a sua vida? Ou você tem seguido e tem tido esse desejo de se tornar discípulo de Jesus pelo fato de que ele é aquele que, além de ser o abençoador, ele nos traz de volta a um relacionamento íntimo com Deus, relacionamento este perdido por causa do pecado? Olha para vocês verem, irmãos, Jesus, ele nos ama a ponto de se entregar por nós. Ele nos amou a ponto de se entregar por nós e sofrer todas as consequências que nós deveríamos sofrer por causa do pecado. Ele nos tirou das trevas e nos faz caminhar na sua maravilhosa luz. Jesus não nos chama de escravos, mas nos chama de amigos. João 15:15. Isso nos diz que Jesus nos faz íntimos dele. Como pode o Filho de Deus, um ser tão santo, e nós, pobres pecadores, nos tornarmos amigos de Deus, amigos de Jesus? Mas ele assim faz, por misericórdia e graça. Jesus nos dá a vida eterna. Qual tem sido a sua motivação para seguir Jesus? Sabe, irmãos, eu confesso para vocês que quando eu vim no primeiro dia que, quando eu resolvi vir com a minha esposa, depois de casada, que é a primeira vez que a gente veio depois de casada nessa igreja. A gente já tinha vindo outras vezes quando a gente namorava, mas depois de casada a primeira vez, eu vim aqui pensando que assim, olha, vou para a igreja porque Deus ele vai resolver um problema meu. Mas eu entendi que não era essa a motivação. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e pensasse nisso. Qual a motivação? O nosso amigo Jesus deseja transformar as nossas vidas, dia após dia. O nosso amigo Jesus deseja nos abraçar. O nosso amigo Jesus deseja ouvir os nossos dilemas, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas angústias. O nosso amigo Jesus, ele quer ter acesso ao nosso coração. O nosso amigo Jesus quer curar as nossas feridas. O nosso amigo Jesus quer nos encorajar a caminhar, a seguir os seus propósitos, seus princípios. O nosso amigo Jesus quer reinar no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Deus, porque esse testemunho do Léo, Deus, nos mostra que há esperança no Senhor.
e de que o Senhor, ó Deus, de fato transforma as nossas vidas. Quando nós escolhemos, ó Deus, por caminhar com o Senhor e dar o controle da nossa vida a Ti. Em Ti nós encontramos esperança, Senhor. Como o apóstolo Pedro diz, não há outro caminho, não há. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor é o verdadeiro Deus, é o Santo de Deus. Só o Senhor, e através de Ti é que nós possamos ter a verdadeira felicidade. És o nosso Senhor, és o nosso sustentador, nosso provedor. És aquele que cura, que sara, que transforma. Mas nessa noite nós declaramos que o Senhor é o nosso amigo, e nós queremos desfrutar dessa amizade com o Senhor. Por isso, ó Deus, nos ensina, Senhor, e nos ajuda dia após dia a escolher pelo Senhor, a fazer as escolhas concernentes ao Teu reino, a fazer as coisas concernentes à Tua vontade, aquilo que nós tem para nós, aquilo que o Senhor tem para nós. Que a nossa motivação, ó Deus, que a nossa motivação para seguir o Senhor seja de fato caminhar do lado de um amigo fiel, daquele que nos conduz para a vida eterna, daquele que nos chama filhos de Deus, quando nós cremos em Teu nome, daquele que nos tira das trevas e nos faz caminhar na maravilhosa luz, daquele que se sacrificou por nós, que derramou sangue na cruz para a remissão dos nossos pecados, e que venceu a morte, e que nos dá a oportunidade então de viver com o Senhor. Aquele que nos diz que nós não precisamos ficar perturbados, aflitos, porque na casa do Pai há muitas moradas. Aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Jesus. Obrigado por se importar com nós. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por ser o nosso amigo. Nós Te louvamos, adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois de um testemunho desse maravilhoso, você pode se colocar de pé. É isso que Jesus faz. Eu tive a honra de ver essa história do Léo acontecer. E hoje nós temos a honra de tê-lo no nosso meio, porque é um servo do Senhor que faz toda a diferença na vida dessa igreja. Glória a Deus. Vamos cantar pelo que Jesus faz? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo.
verdadeiro que fez tudo ao me dar a salvação. Ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Todo tempo, Tenho amigos, família, muitos irmãos. muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Será muito bem, confere aí. Confere aí do seu lado. Dá só uma voltinha assim, ó. Confere aí. Dá uma conferida quem está perto de você e olha bem no rosto de quem está perto de você. Sabe, no dia que Léo
entrou aqui, ele entendeu que era tudo imperfeito. Passou raiva demais, não passou, Léo? Com um bocado de gente. Mas valeu a pena, não valeu?